Café só recupera altas históricas em caso de geada. Mercado segue atento às tarifas de Trump. Joãozinho Grafista traz os detalhes. Convido a você a acompanhar sempre o Paracatu Rural pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal e marque o sininho. Paracatu Rural no YouTube. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Os preços do café vêm sendo influenciados por incertezas quanto aos impactos das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre o mercado global. Segundo pesquisadores do CPEA, esse contexto tem afastado agentes de mercados de maior risco, refletindo no câmbio e pressionando os valores do grão nas bolsas. Além disso, a proximidade da colheita do Robusta no Brasil reforça a pressão sobre as cotações. Só nos primeiros 7 dias de abril, o indicador CPEA-Exalc do Robusta tipo 6, peneira 13 acima, a retirar no Espírito Santo, caiu R$ 360,59 por saca de 60 quilos, iniciando a semana à média de R$ 1.586,38 por saca de 60 quilos, o menor valor desde 18 de novembro do ano passado. Ao longo de março, após atingir preços históricos, o mercado do café iniciou um movimento de realização de lucros e tendência de baixa. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto analisa graficamente o atual momento do grão em Nova York e, segundo ele, apenas um fator climático extremo, como as geadas, pode fazer as cotações atingirem os patamares históricos alcançados recentemente. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista, e bora lá falar do nosso café. E que loucura, loucura e loucura, graças ao nosso Mr. Donald Trump. E que volatilidade foi o mercado nesta semana que passou, desde quinta-feira passada, mas podemos dizer assim, o estrago, né, a realização de lucros começou para valer mesmo na sexta-feira passada. Lá na sexta-feira passada o mercado caiu e não foi pouco, uma queda de 5% ou 1.950 pontos. Na segunda-feira passada, na segunda-feira agora dessa semana, mais queda de 5%, 2.090 pontos. Aí terça ficou de lado, quarta-feira mais uma volatilidade impressionante, que eu vou estar falando para vocês os motivos, mas aí conseguiu fechar com 200 de alta. E na quinta-feira, 10 de abril, também uma leve queda de 100 pontos, fechando a 341. Então, ou seja, nesses últimos dias o mercado perdeu pontos importantes aí no gráfico. Você lembra que eu comentei, a gente estava dentro de um canal de baixa, a resistência do canal praticamente nos 400, 402 e o suporte era nos 350. E o que aconteceu? Perdemos o suporte, testamos a mínima na quarta-feira de 323, não era testada, só para vocês terem uma ideia, desde janeiro. Então, quer dizer, quase que o mercado perdeu boa parte da alta do mês de janeiro, O mercado começou a subir forte ali no início do ano, depois do dia 10, depois do dia 15, estava lá nos 315, e deu aquela alta de 315 para 430, fazendo máxima histórica. E lá na máxima histórica a gente viu a dona de casa reclamar que o café estava caro, e aí o mercado entrou em realização, depois fez um repique acima dos 370, voltou para os 400, mas não aguentou, 410. Agora, graficamente falando, lembra que eu comentei, se o mercado perdesse a região de 365, os grandes fundos iriam realizar lucros, e foi o que aconteceu. O mercado perdeu ali os 365, próximo suporte pelo nosso amiguinho Fibonacci é os 315, aí depois só nos 280, depois só nos 240 e depois só lá nos 200. Então o mercado precisa voltar para cima de 365 para voltar para os 390, 400, 410, só que na minha opinião o mercado só volta a ficar acima de 400, 410 se tivermos um fator gigante climático, ou seja,
francesa, ou seja, né, geada. Enquanto no GA, na minha opinião, o mercado vai continuar a realizar, vai estar nessa loucura de sobe e desce, agora com o nosso Donald Trump, com as suas tarifas, né, com as suas taxas, aumentando taxas de países produtores, grandes países produtores como o Brasil. O Brasil manteve, né, com 10%, mas a gente viu 40% lá no Vietnã. Mas aí saiu uma notícia na quinta-feira que deu uma freada no mercado, e eu vou estar falando por quê. Mesmo assim, é o que eu comentei. Torcer então para o mercado manter acima dos 340, que é do suporte desse canal, né? Caso contrário, eu acho que os 320, 315, né? Os 300 seriam os próximos suportes fortes aí. Vamos falar como é que foi o mercado físico. De acordo com as safras de mercado consultoria, na quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, o dia foi travado nos negócios diante da forte volatilidade na taxa de câmbio, enquanto os referenciais externos subiram. Com a colheita de café arábica se aproximando cada vez mais, os produtores poderão estar mais suscetíveis às vendas nas próximas semanas, uma vez que os preços tendem a recuar com o incremento da disponibilidade de oferta. Sul de Minas Gerais, café arábica bebida boa, 15 de catação, ficou em 2.450 a 2.460 a saca. No Cerrado Mineiro, arábica bebida dura, 15% de catação, 2.470 a 2.480. O café arábica Rio tipo 7 Matas de Minas, 20% de cata, teve preço de 1.950 a 1.960. E o Conilon tipo 7 em Vitória, Espírito Santo, 1.610, 1.620. Olha só como recuou o Conilon, né? A gente viu batendo a casa aí dos R$2.000, já está em 1.610. Também, lógico que a pausa nas tarifas recíprocas anunciada pelo governo americano de Donald Trump tranquilizou um pouco o mercado na quinta-feira lá em Nova York, e foi aspecto positivo para o café no dia. Além disso, indicações do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, de que os embarques brasileiros caíram 25% em março em relação ao mesmo mês do ano passado, ofereceram sustentação. Nosso amiguinho dólar comercial, então, uma alta de 0,91%, sendo negociado a R$ 5,8978. E por falar em dólar comercial, uma volatilidade também gigantesca aí nos preços. A gente viu ao longo da semana passada esse dólar comercial testando a casa dos 6,10, saiu de 5,60 para 6,10 e agora tentando manter acima dos 5,80, 5,90 aí. Joãozinho Grafista também comenta sobre a guerra comercial envolvendo os Estados Unidos e o restante do mundo. O mercado do café, em especial brasileiro, segue de olho. Apesar de Trump ter recuado em relação à União Europeia, as taxas ao Vietnã estão mantidas. Vale lembrar que o país é um dos principais produtores de café robusta do planeta, o que pode abrir margem para a entrada de mercadoria brasileira. Saiu uma reportagem interessante no portal da Bloomberg Linha, dizendo que as tarifas do governo Trump exercem mais uma pressão sobre o mercado de café, que já sofre com preços altos. E o mercado global, pressionado após, como a gente viu esses últimos dias, com as tarifas do governo americano sobre os principais países produtores de café: Brasil, Colômbia e o Vietnã. O Vietnã é o maior produtor mundial de Conilon, a variedade lá é o torrador, o torrefador, ele usa muito o Conilon para café instantâneo, para as cápsulas, as bebidas prontas. E aí, entre as taxas, que ele acabou repassando, foi um dos mais afetados, o Vietnã. Então, quer dizer, ele recebeu uma tarifa de 46%, É uma das tarifas mais altas impostas por Washington. Lógico que a maior foi a China, mais de 100%. Todos estão preocupados, especialmente com os contratos de exportação assinados, disse Yen Nan Hai, presidente da Associação de Café e Cacau do Vietnã, em um comunicado divulgado pela agência Bloomberg. O impacto também atinge o Brasil e a Colômbia, líderes mundiais do café arábica, com uma taxa básica de 10% sobre as suas exportações para o mercado americano. A medida chega em um momento crítico para o setor
setor. A produção brasileira de arábica em 2005 é estimada em 34,7 milhões de sacas, 60 quilos, uma queda de 12% em relação ao ano anterior. Como a gente viu, eventos climáticos e a bienalidade negativa. O café é aquela commodity, 2 anos safra boa, 2 anos safra ruim, né? Na Colômbia, a Federação Nacional dos Cafeicultores expressou preocupação com o impacto das tarifas. Os contratos de café arábica em Nova York, vimos as máximas, então, como comentei, no início do ano, lá em janeiro, testando a casa dos 430 por libra-peso. O clima adverso afetou as principais regiões produtoras. Nos últimos meses, a expectativa de tarifas teve um impacto positivo sobre os preços do café, pois os importadores e torrefadores dos Estados Unidos correram para importar grãos. Então, quer dizer, se ele aumentou o Vietnã, eu vou para onde? Onde está o cronômetro mais barato? Tá lá no Brasil. Onde está o arábica mais barato? Está lá no Brasil, entre aspas, né? A mensagem era: importe agora ou pague as tarifas depois, disse Carlos Mera, analista do Rabobank. Agora que a tarifa é oficial, o efeito é claramente negativo para os preços do café. A Indonésia é o quarto maior produtor de café do mundo, também foi atingido com uma taxa de 32%. O impacto total dessas tarifas sobre o comércio mundial de café continua difícil de avaliar, dada a incerteza atual e o amplo escopo da proposta. No entanto, as primeiras indicações sugerem que pode haver uma mudança significativa nos fluxos comerciais, disseram os analistas da StoneX em nota aos investidores. Para a mera decisão de Trump aumenta o custo para os americanos, o que pode reduzir a demanda do segundo maior consumidor do mundo depois da União Europeia. Entretanto, ele acredita que a demanda por café é muito inelástica e eu não esperaria mais do que uma queda ou, no máximo, 2 pontos percentuais na demanda por uma tarifa. Em meio à tempestade, a Colômbia parece estar passando por uma fase com relativa resiliência. Também, no caso, a Colômbia também recebeu as tarifas de 10%, como no Brasil. Só que, eu estava vendo aqui no relatório, na reportagem, a Colômbia embarcou café em cerca de $1 bilhão em 2024, representando 40% das vendas externas do setor. Então, o impacto é menos severo em comparação com o Vietnã e a Indonésia. Bom, e aí, como comentei, então, tivemos algumas notícias que deu uma mexida com o mercado, como falei, na volatilidade da quarta-feira. Bom, então como eu falei, na quarta-feira foi uma volatilidade louca, o café testou a mínima dos últimos, os 325, não era testado desde janeiro, o mercado dando sinais de sobrevenda, que já atingiu seus níveis mais baixos, não só o café, como cacau e outras commodities. No caso do café, o nosso amiguinho Donald Trump, na quarta-feira, no início da tarde, horário de Brasília, foi mais ou menos por volta de 1h30, 2 horas da tarde, eles soltaram, o governo americano soltou um anúncio que iria pausar a maior parte das tarifas de importação mais altas por 90 dias. Então o presidente Donald Trump, a agência Reuters, informou na quinta-feira que ele iria reduzir temporariamente as novas tarifas sobre muitos países, ao mesmo tempo em que elevaria ainda mais sobre as taxas sobre importação da China. E elevou mesmo, 143%. Uma súbita reversão que fez com que as ações dos Estados Unidos subissem acentuadamente. Estava até acompanhando no final do dia, na quarta-feira, eu falei da quinta-feira, mas a volatilidade foi na quarta, Teve, por exemplo, a Tesla, que é a empresa do nosso Elon Musk, chegou a subir mais de 20%. Em nossa opinião, o mercado em alta do café, aqui assim como, repito, mais ou menos como eu dei a minha opinião para vocês, conversando com exportadores, analistas de mercado. Provavelmente a alta do café acabou, a menos que surja um novo catalisador fundamental, como uma geada. É provável que as manchetes sem fôlego sobre as tarifas continuem, disse o corretor e consultor Michael J. Nugent. Ele disse que os consumidores já estavam prontos antes das tarifas para apertar o cinto, pois a alta vertiginosa que levou os preços do café a níveis recordes foi repassada. É o que a gente
tem visto aí nos supermercados, né? O anúncio da nova pausa tarifária, que entretanto não incluiu uma tarifa de 10% sobre todas as importações dos Estados Unidos, que permanecerá em vigor. E também, né, uma das notícias importantes aí que saíram na quinta-feira, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do governo, elevou a previsão de safra de café em 2025, mas vê uma queda anual de 5,8%. Eles estimaram, né, fizeram uma revisão da safra para 53,8 milhões de sacas de 60 quilos, a safra 2025. Apesar disso, o IBGE ainda indica um declínio de 5,8% na produção comparada com o ano de 2024 por conta de uma safra menor do café arábica. A safra de arábica foi estimada em 35,8 milhões de sacas, ajuste positivo de 2,5% em relação à previsão divulgada em março, mas ainda uma queda de 10,6% em relação ao volume produzido em 2024. Para a safra de 2025, aguarda-se uma bienalidade negativa, ou seja, um declínio natural da produção em função das características fisiológicas da espécie, afirmou o IBGE. Previsões do governo geralmente subestimam os números de café em relação aos volumes previstos no mercado. Na semana retrasada, a consultoria Stonex apontou uma redução de 2,1% antes de 2024, mas a colheita nacional é vista em 64,5 milhões de sacas, uma diferença de mais de 10 milhões de sacas ante o IBGE. É um complemento, a gente sabe que o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também adora falar 10 milhões de sacas a mais do que o governo fala. Complementaram, de acordo com a agência Reuters, né, para o café canéfora, robusta e conilon, a estimativa é de 18 milhões de sacas, um acréscimo de 0,5% em relação ao mês anterior e de 5,4% em relação ao volume produzido em 2024. Vai Trump, vai tarifas, vai commodities. Se você quer ouvir a voz de Deus, então adore-o. Em outras palavras, agradeça por ele ser parte da sua vida e por estar interessado nos pequenos detalhes da sua vida. Agradeça a ele por responder suas orações. Ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos, eu adoro. Texto que está em Abacuque, capítulo 3, verso 2, parte A. Deus dá a você uma visão. Deus te dá um sonho. Você sabe o que Deus quer que você faça. Por isso, agora agradeça a Ele por estar respondendo sua oração. Isso faz parte da adoração a Deus. O que eu quero que você faça é que pare de enxergar suas orações apenas como se fossem um monólogo e comece a vê-las como o que elas verdadeiramente são, um diálogo com Deus. Oração é uma conversa com Ele. Deus escuta você quando ora e Ele te responde quando você faz questionamentos. Ele quer falar com você todos os dias. Se você fielmente falar com Deus cotidianamente ao longo do dia, isso irá revolucionar a sua vida. Agora, você não pode ouvir a Deus enquanto não o conhecer. E há 3 níveis em conhecer a Deus: reconhecimento, conhecimento e amizade. Você pode estar no nível de reconhecimento. Você sabe que Deus está lá, mas não o conhece realmente. Ou talvez esteja no nível do conhecimento. Você conhece Deus um pouco, porém não o conhece muito bem. Deus quer que você viva no nível da amizade. Ele quer ser seu amigo e quer que você seja amigo dele. Deus quer que você fale com ele a todo momento e o ouça através da sua palavra. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação.
Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.